Vai ficar salvo? Tudo isso está ficando salvo. Boa noite, gente. Ainda não tem ninguém aqui nessa live, mas eu sei que muitos de vocês assistem depois. Ela vai ficar salva, mas mesmo assim eu gostaria de ter gente ao vivo. Vou esperar um pouquinho. Porque hoje a gente vai trazer um tema muito legal. Como eu falei para vocês, essa é minha irmã. E a gente vai falar sobre comunicação nas mídias, de uma forma geral. Né? Trazer um pouquinho da realidade dela, daquilo que ela vive. Esse Instagram é fechado só para cliente, e hoje a minha irmã é minha cliente, então eu convidei ela, porque assim, eu admiro muito a minha irmã. Puxa saco. Que bom, né? Eu admiro muito a minha irmã e eu vejo que assim, uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam, que as pessoas têm, é construir autoridade, né? Oi, Duda, tudo bem? Sejam bem-vindos. A maior dificuldade que as pessoas têm é começar, né, nesse processo de construção de autoridade e manter uma constância na comunicação. A maioria das pessoas, assim, que eu converso, fala, nossa, mas eu vou começar do zero, mas eu nem tenho seguidor, mas eu nem tenho tanto engajamento, poxa vida. E aí, como é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer? E a Dani, ela tem uma história muito interessante, assim, vou falar um pouquinho de você, tá? Uhum. A minha irmã, na verdade, a gente começou a trabalhar muito novinha, tanto eu quanto ela, só que a Dani empreendeu primeiro que eu, né, Dani? Ela já começou a empreender, ela viveu uma fase na empresa dela que até quebrou, né? Então ela passou por várias dificuldades, depois eu comecei a empreender. E assim, ela hoje, ela vai contar um pouquinho da história dela brevemente, mas hoje ela vive uma realidade que ela teve que começar a construir autoridade, criou um Instagram do zero para começar a convidar as pessoas para seguir aquilo que é o negócio dela, né dela, do esposo, para começar a seguir, acompanhar e crescer. Né? Então, todo o trajeto dela em relação a isso, a começar a fazer isso acontecer e dar resultado do zero, não foi fácil, não é. Só que eu trouxe ela aqui justamente por essa realidade. Fala um pouquinho da tua história, Dani, rapidinho, para as pessoas te conhecerem. Brevemente, assim. Brevemente. Eu sempre gostei e sempre, há uns 11 anos que eu cuido da minha saúde, do meu corpo, da minha alimentação. Então, assim, o que eu venho trabalhando é alimentação, treino, essa parte mais da dieta, de cuidar do corpo, do físico, da mente. A Dani é uma atleta. Né? Não chega a ser uma atleta, não. Para mim você é. Falta muito. Mas o atleta, ele já vive disso, ele ganha dinheiro com esporte, eu ainda não ganho dinheiro. Mas eu me considero assim, né? Mas na verdade, assim, e aí eu comecei nessa trajetória, eu fazia comida saudável, e daí eu encerrei essa atividade minha recentemente, ainda não falei, não divulguei, na verdade é a primeira vez que eu tô falando aqui, eu acredito, né? Ainda para poucas pessoas. Porque agora eu tô mais focada mesmo na academia que a gente vai inaugurar. E essa academia, ela já surgiu de um projeto meu que eu divulgava dentro do meu trabalho da comida saudável, que eram umas aulas que a gente dava na represa. E dessas aulas na represa que a gente construiu hoje a academia, que é o CrossFit, enfim. Chegou até aqui. Não, só para... Não, só para explicar um pouquinho da realidade dela para vocês entenderem. Então, assim, eu atendo a Dani, o noivo e mais um sócio. E aí, o que acontece? Eles começaram... quando eu comecei a atender eles não têm uma academia ainda. Eles não têm. Eles começaram a atender os alunos na casa deles. Né? A Dani abriu as portas da casa dela, porque de repente na pandemia, o que aconteceu? O Ricardo, ele trabalhava num box de CrossFit, e aí, enfim, acabou sendo demitido e precisava fazer dinheiro e começou a dar aula na casa dele como personal. Eu fui uma das primeiras alunas, inclusive, né, Dani? Isso mesmo. Fui uma das primeiras alunas, e aí a coisa começou a acontecer e a crescer. Só que, presta atenção, eles não tinham uma estrutura ainda
pronta. Eles não têm ainda uma estrutura pronta. E é o que eu ensino muito na mentoria, no geral, que mesmo que você não tenha uma estrutura pronta, você precisa fortalecer o seu marketing, a sua comunicação. E foi o que eles fizeram, porque eles precisavam atrair alunos para fazer uma grana, para investir numa estrutura que é o box. E ele ainda não foi inaugurado, mas vai ser inaugurado. Né? Então essa é a realidade da Dani hoje. Ela, o Ricardo e o Wesley, eles são essas pessoas que estão começando, né, esse negócio que já tem dado muito certo. Mas eu trouxe a Dani para falar especificamente sobre o marketing, porque a Dani, ela cuida de toda essa parte do marketing da empresa. A Dani tem um perfil bem marqueteiro, o perfil dela de influência é alto. Se você que acompanha aqui, a gente ainda está nessa última turma de mentoria, você ainda não fez a sua análise de perfil, mas você vai entender bem o que é isso. A Dani tem um perfil de influência alto, então a gente posicionou ela nessa parte do marketing. E aí, Dani, o que eu queria que você falasse para as pessoas? Assim, eu separei algumas coisas aqui para ela desenvolver o assunto, mas esse começar o Instagram do zero. Né? Então, hoje o Instagram de vocês tem quantos seguidores? Só para as pessoas entenderem. 874 seguidores. E faz... Eu conto um por um. E faz quanto tempo que você começou? Dá para ver aqui no Instagram, mas eu não sei ver. Eu acredito que 3 meses ou 3 meses. No máximo. Não tem 3 meses. Tá. É que foi muito rápido. Antes de abrir o Instagram, eu criei a conta e comecei a postar fotos sem seguir ninguém, com o Instagram fechado. Não tinha nenhum seguidor, não seguia ninguém. Aí eu comecei a construir, eu coloquei acho que umas 150 fotos. E aí quando eu abri e comecei a divulgar, a gravar stories e liberar para as pessoas seguirem. Comecei com os alunos, gente, a gente tem Instagram, segue. Aí os alunos, nossa, que cada foto linda! E já tinha algo pronto. Eu não comecei o Instagram zerado, sabe? Você já abriu o Instagram com algumas fotos? Com 150 fotos tá. Eu abri. Nossa, 150, tudo 150. Isso? Eu postei, montei, eu não dormi. Eu fiquei 3 dias para editar 150 fotos, deixar pronto e abrir o Instagram. Porque eu sempre achei que quando a pessoa abre uma empresa e você entra no Instagram e é novo, tem 3 fotinhas lá, você fica meio vago. Então eu já quis deixar algo pronto para ter algum conteúdo para a pessoa olhar e encher o olho e falar, nossa, que legal. E eu já tinha muita foto que era da época da represa e fotos que eu já estava fazendo em casa. Tá. E já puxando esse gancho que você está falando de foto, eu queria que você falasse assim para as pessoas, porque imagina que essas pessoas que estão aqui, você vai aconselhar elas quem está começando agora, né, a começar a construir uma autoridade, e pessoas que já estão nessa caminhada, já tem um Instagram, mas talvez não tenha tanta constância e frequência. Você falou da questão das fotos. Hoje, em média, quantas fotos você posta por dia? Uma média de 4 fotos por dia. No seu feed? No feed. Tá. E assim, eu quero... Por quê? Por que essa quantidade? Vamos falar assim de quantidade de conteúdo, porque para vocês terem uma noção, ela produz muito conteúdo diariamente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por que essa quantidade de conteúdo e o quanto você acha que isso qual o impacto disso? Na verdade, eu não sou muito de estudar técnicas de marketing em relação ao Instagram, horários de postagem. Eu costumo postar sempre no mesmo horário, porque é uma rotina minha e tem dado certo, que é 7 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, 8 horas da noite. É uma média que eu tento seguir. Eu tento sempre manter isso, porque o pessoal que já segue parece que está esperando postar. Não sei se é da minha cabeça, eu preciso estudar isso. Agora, sobre stories e essas postagens, eu sempre penso assim, como a gente tem muito aluno, eu penso que cada aluno que eu posto e marco a arroba do aluno, esse aluno vai repostar. Esse aluno repostando, vai ter muito mais gente visualizando, que vai ser os seguidores dele que vai visualizar o nosso Instagram através da repostagem. Então eu penso assim, se eu tô hoje com 70 alunos, eu conseguir gravar stories de 70 pessoas por dia, marcar 70 arroba, são 70 clientes divulgando o nosso Instagram. É óbvio que não é todo dia que eu consigo fotografar e nem postar todo mundo nos stories, até porque é trabalhoso. Mas o meu intuito nesse início foi assim, alcançar o máximo de pessoas. Como eu alcanço, no meu ver, é não parando. Então eu comecei assim, sem parar. Desde o dia que eu abri o Instagram, que estava pronto com as fotos, que eu abri até hoje,
a bolinha do Stories aqui, ó, que fica rodando, nunca parou. Nunca eu deixei morrer. Não ficou um dia sem você clicar aqui no ter Stories pra assistir. Isso é um objetivo meu, porque sempre que eu vou visitar o Instagram de alguém comercial ou de alguém pessoal e não tem nada no Stories, dá uma desanimada, eu já esqueço aquela pessoa. Então, acho que não parar ali a bolinha de girar é muito importante para quem tem empresa, lógico, até para quem trabalha com Instagram pessoal. E eu acho isso. Eu não parei até hoje e tem dado certo. Tem uma galera se mexendo. E assim, eu quero que você fale o impacto disso, porque você conta para as pessoas há quanto tempo faz, que eu acho muito interessante falar isso em relação a resultado, né? Porque eu falo muito disso na mentoria, falo muito da importância dessa constância, frequência, tonelada de conteúdo, até porque é o seu canal e quando as pessoas entram ali, elas querem conhecer, entender o que está acontecendo. É por isso que você gera o engajamento e, consequentemente, você consegue conquistar um cliente, enfim. Mas eu queria que você falasse o impacto disso em relação a resultado. Quando vocês começaram, e aí você abriu o Instagram, qual o impacto disso de aluno? Vamos pensar em resultado financeiro mesmo. Então, na verdade, eu uso o Instagram única e exclusivamente para trazer aluno pro box, para dentro de casa, ainda que a gente não tá no box. Então, assim, eu tenho uma meta semanal de alunos que eu tenho que trazer. Só um ponto, gente, presta atenção nisso. Eu falo que, é porque eu falo muito disso na mentoria, Dani, de você trabalhar com meta. E no caso a Dani, ela trabalha com meta semanal, a comunicação dela tem o intuito de fazer ela converter em vendas para ela bater a meta dela, é isso, né? É, isso mesmo. Então, no meu caso, como é academia, por exemplo, eu tenho muito conteúdo a ser postado, a ser explorado. A gente treina o dia todo, então conteúdo é o que não falta. Gente, para eu gravar, para eu movimentar, falar o que a pessoa tá sentindo, é o que não falta. Eu ainda não posto muito aluno falando, porque tá bem corrido. Agora que eu comecei essa semana a gravar, que faz muita diferença, né? Mostrar ao cliente. Com certeza. A minha meta é de 5 novos por semana. 5 novos alunos por aula experimental, para fazer aula e conhecer. E aí, o que eu faço? Eu convido as pessoas no Stories a fazer uma aula, não ter medo, desmistificando tudo aquilo que as pessoas têm de medo. Então, eu convido. Só uma coisa, olha só, eu vou trazer esse ponto que a Dani falou. Ela falou que ela grava convidando, desmistificando. Eles trabalham com CrossFit. Então, ela entende a dor que uma pessoa tem que faz com que ela talvez não se interesse pelo CrossFit. Então, a Dani toca nessa dor na comunicação dela, desmistificando algumas coisas. Inclusive, eu falei sobre isso, para você que começou a mentoria agora, quando a gente chegar no módulo de marketing, eu vou falar sobre isso. Que um tipo de conteúdo que gera autoridade é você falar dos mitos e das verdades sobre o seu nicho. E a Dani faz isso muito bem, inclusive. E aí ela convida as pessoas. Continua. E aí, uma coisa que eu também faço bastante. Eu dou uma olhada em quem visualiza os stories e dou uma olhada em quem não é aluno e está visualizando ali, direto. Eu convido pessoas que visualizam sempre. Ela visualizou o primeiro e o último. Ela foi vendo todos, ela acompanhou, ela está acompanhando ali há 2 dias. Eu convido, eu falo tudo bem, o que você faz, ter interesse de conhecer, de vir aqui tomar um café. Se você não quiser treinar, só vem tomar um café, me conhecer pessoalmente. Eu faço o convite para a pessoa me conhecer. E aí a pessoa vai já com a roupa de treinar, chega lá e fala, não, vamos treinar sim, e aí rola. Isso é uma coisa que é um diferencial. Por quê? O que eu penso? Eu não posso só esperar a pessoa vir me procurar. Lógico que tudo que eu falo é para a pessoa realmente, eu deixo caixinha de pergunta. Qual a sua dúvida? Qual o seu medo? Isso já faz a pessoa se abrir. Muita gente já se abre ali e fala, ai, meu medo é porque eu sou iniciante, não vou conseguir. Então aí eu já entro e falo, não, aqui tem muita gente iniciante, consegue sim. Mas se eu ficar só esperando a pessoa responder caixinha de pergunta e se autoconvidar, eu perco. Então eu começo a convidar as pessoas, isso no meu nicho, não sei se dá certo para todos. Né? Dani, assim, tudo isso que você está falando, claro que dá certo para todos os nichos. Porque independente se você vende um produto ou um serviço, todo mundo tem uma rotina que pode ser explorada e mostrada. Né? Mesmo quem está começando tem uma rotina. Quando eu comecei, só puxando um gancho, eu lembro que eu tinha minha primeira cliente e eu fazia tanto stories quando eu estava com ela, falando sobre os resultados dela, mesmo com um cliente. Então a gente consegue fazer uma movimentação. É uma decisão de explorar. Quando vocês começaram, vocês não tinham muitos alunos. Não. E mesmo assim você não gerava muito conteúdo? Sim, muito já.
Então, acho que isso é importante, porque assim, eu trouxe a Dani justamente por isso, porque é um período curto de tempo com muito resultado, mas por quê? Muita constância, muita dedicação ao marketing e atenção. A gente tem que prestar atenção no nas nossas redes sociais. Por exemplo, eu tenho esse hábito muito grande de cada pessoa que começa a me seguir, eu fico atenta. Eu presto atenção nessa pessoa que começou a me seguir, o vídeo que ela vai curtir, o que ela gostou. No meu caso, eu não convido a pessoa, porque a minha prestação de serviço, a pessoa precisa vir. Porque, isso aqui é um gerenciamento de carreira? Eu não faço isso. Porque, no meu caso, porque a pessoa precisa querer, porque o meu trabalho é difícil. Então, ela precisa desejar passar por um processo de gestão de carreira. Mas no caso da Dani, dá para convidar. E talvez no seu caso também dê para convidar. Mas por que ela faz isso? Por que ela convida a pessoa? Porque ela fica atenta ao movimento da mídia. Sim, né? Muito atenta. Outra coisa também que eu sempre procurei fazer é assim, esse acolhimento que eu mostro no Instagram, que eu convido as pessoas, que às vezes eu gravo vídeo falando, quando a pessoa chega até mim pessoalmente, deu certo, eu vou marcar uma aula, eu vou agir da mesma forma que eu agi gravando o vídeo. Eu sou eu, isso é uma coisa que a Adriana sempre fala, a gente tem que trabalhar com a verdade. O meu jeito de falar aqui, que eu tô falando com vocês na live, é a mesma forma que eu falaria se a pessoa estivesse aqui na minha frente agora conversando, eu tô tendo uma conversa. Então, essa recepção boa, não sei se a pessoa tem uma loja, o que for, ela tem que sair da tela do Instagram e tem que ir pro pessoal, pro real, deixar de ser virtual. É uma coisa que eu percebo que em alguns lugares é muito bacana, muito legal, você chega no real... No offline, online vende uma coisa, offline outra. A pessoa é fria, não consegue acolher. Né? O importante é você ser aquilo que você é aqui. Então, se você é uma pessoa mais reservada, grava o seu vídeo mais reservado. Eu já sou mais louca, gravo o vídeo mais louca. A hora que a pessoa chega, eu sou mais louca ainda. E assim vai fluindo. Mas a gente fala até das diferenças, né? Eu falo muito disso. Eu tenho um perfil, aí eu e a Dani, a gente tem muita coisa parecida, mas a gente é muito diferente em muitas coisas. Igual a Dani é uma pessoa despachada na forma de comunicar. Se ela tiver que falar uma coisa nos stories, ela vai falar, ela não tem problema nenhum. Eu já sou uma pessoa um pouco mais reservada, mais cautelosa, só que eu sou assim. Eu sou assim no real, né? No off e no online. E a Dani é assim. Então você não precisa. É esse cuidado, eu acho que você quis dizer, de você ser quem você é. E se o seu jeito. Talvez você siga a Dani, acompanha e fala, nossa, eu queria tanto ter esse jeito, né? Mas você é você. Então leve o seu melhor, o seu jeito de ser, porque o seu jeito vai se conectar com outras pessoas. Mas eu acho que o ponto aí, principal, eu quero falar sobre isso, é frequência e constância. Não é difícil você gravar o seu primeiro vídeo. Eu não sei se você que está aqui, que vai ver depois me deixa nos comentários. Você já gravou o seu primeiro vídeo, ou se você está já está gravando há um tempo. Mas a maior dificuldade das pessoas é manter uma constância, uma frequência e uma constância. Isso é difícil. Por exemplo, já faz uns 3 anos que eu estou aqui me comunicando de forma constante. E a gente cansa, né? É normal você cansar. Só que difícil manter a constância. Eu te vejo aí na atividade, Duda. Só que o que a gente precisa entender é que a nossa mídia é o nosso canal. Então, você não pode deixar de alimentar o seu canal. E ele é um canal que tem 2 funções. Eu estava falando isso com a Dani antes. Fidelizar quem já te acompanha, você conta do caso do teu aluno, fidelizar quem já te acompanha e atrair pessoas novas. Fala o que aconteceu com o aluno hoje, acho que você contou. Fidelizar, atrair pessoas novas, e uma coisa que eu sempre penso o dia todo, não sai da minha cabeça, sempre tem alguém na minha frente. Cada pontinho que eu gravo eu penso, não, ninguém vai me passar, eu vou passar primeiro. Então assim, eu sou bem louca com esse negócio de gravar, de postar. Por isso que eu falo, às vezes nosso Instagram é novo, não tem tantos seguidores assim, mas tem uma visualização muito grande e muito encaminhamento. É uma coisa também que eu fico super atenta. E aonde eu vou, as pessoas falam, nossa, República. Tem muita gente vendo. Depois sigam o Instagram dela para você acompanhar como é que é o trabalho. Aqui. Mas, gente, isso é o mais importante. Então, assim, sempre pensar, não, eu vou estar à frente. Tem uma pessoa aqui na minha frente acompanhando o que eu estou fazendo. Hoje eu recebi uma mensagem no direct de uma pessoa aleatória que me chamou e falou realmente que eu falei sobre ter vergonha de chegar em algum lugar. Ela falou, morro de vontade de ir, mas eu tenho vergonha.
medo, vergonha de passar vergonha na frente de outras pessoas. Eu falei, não, fica tranquila, vem. Aí disso eu tive uma ideia. Eu peguei o celular, chegou a primeira aluna pra fazer aula, eu falei assim, você topa gravar um vídeo comigo, falando do seu sentimento aqui, como que foi que você chegou, se você tinha vergonha, se tinha medo. Lógico que eu topo. Aí já gravamos stories, ele falou, não tenho medo, não tenho vergonha. A pessoa não tinha vergonha, tem gente que tem. Mas esse lance de mostrar o cliente falando, dando depoimento dele, como ele conheceu, como ele chegou, como ele é tratado, como ele se sente, o que o esporte fez na vida dele em tão pouco tempo, isso é muito importante mostrar. Porque só eu falar acaba que não vende, lógico. Vende, mas não como mostrar. Claro que vende, mas a questão é a seguinte, nada melhor do que alguém vender o seu produto por você, exatamente. Né? É uma prova social. Inclusive, é um gatilho mental, numa próxima aula. Tenho muito aluno para explorar. Hoje foi um aluno que eu gravei. Eu tenho depoimento de tanto aluno lindo que eu nem... Que a hora que eu começar a gravar, eu tenho até dó do Instagram. Até dó. Mas só fala daquele aluno que eu falei da fidelização, que falou assim que não ia na aula, já era um aluno e não ia na aula sim. porque... Hoje aconteceu uma aluna, Mari. Ela falou assim, hoje eu tô aqui só porque eu vi os stories de vocês treinando de manhã e me deu vontade de treinar e eu vi, porque eu tava morta na cama, não ia treinar. Então, assim, até o vídeo que a gente posta motiva o aluno, que já é nosso aluno, a ir treinar. Porque o aluno também pode escolher não treinar, faltar, deixar de ir, né? Então, eu falo que olha aonde a gente chega. Às vezes a gente tá postando um vídeo bobo e acha que não vai atingir ninguém. E atinge várias pessoas. A pessoa se identifica, a pessoa se motiva. Isso é muito importante também. Em relação, Duda, que você falou que é difícil manter constância, eu não gosto de regra, de verdade. Só que o que eu costumo dizer é uma tonelada mesmo, porque hoje a gente tem muita informação, né? A concorrência ela é muito grande. Só que se uma pessoa te segue, isso significa que ela deu credibilidade para você, que ela começou a te acompanhar. Então o seu canal, ele tem que ser, todos os dias você tem que alimentar ele com informações que sejam relevantes para as pessoas que te seguem. Então, assim, eu tenho a aula que fala disso, né, da construção de autoridade. Aí eu falo muito, Dani, da pessoa postar uma média, né, porque eu pontuo em números, porque tem gente que precisa disso. Então, 30% aspecto pessoal e 70% construção de autoridade. Porque, por exemplo, quando a gente fala de mostrar aspectos pessoais, isso faz a pessoa confiar em você. Por exemplo, eu falei isso esses dias numa aula. Se você não chegou nessa aula, você vai chegar. Mas eu tenho um perfil, eu sou muito religiosa, é um aspecto pessoal meu. Então, quando eu estou lá na igreja e tal, de vez em quando eu posto, porque isso diz respeito em relação a Adriele, quem ela é. E é uma curiosidade, as pessoas gostam, elas se conectam com o meu aspecto pessoal e confiam em mim. Agora, a maioria do meu conteúdo tem a ver com o meu trabalho, porque eu preciso construir autoridade a todo momento, para as pessoas que estão chegando entenderem que eu sou boa no que eu faço. Né? E a mesma coisa a empresa, é assim. Então, quanto mais você posta, claro, com o seu objetivo claro, qual o objetivo da Dani em postar em grande quantidade? Qual o objetivo dela de comunicar as aulas, de fazer entrevista com um aluno? Qual o objetivo dela com isso? Tanto fidelizar aquele aluno que já é aluno para trazer, quanto para trazer aluno novo e também inspirar as pessoas a viver uma vida, né, mais saudável, praticar um esporte. Então, esse é o objetivo dela. Então, tudo aquilo que é comunicado tem a ver com esse objetivo. Tá, tô vendo se tinha. Então, em relação a ideal, se a pergunta é quantidade, eu não gosto de colocar uma regra, mas quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E aí, precisa explorar a tua realidade. Por exemplo, olha só, é ter essa malícia, eu acho que é malícia, né, Dani? De prestar atenção no que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa mandou na caixinha de perguntas dela que tinha vergonha de começar a treinar. O que ela fez? Ela já teve uma ideia. Eu vou pegar um aluno que quando começou, não foi o caso desse, esse não teve vergonha, mas que teve vergonha para falar como é que ele venceu a vergonha, como ele foi acolhido, entende? Então, é necessário explorar a tua rotina, só que chega uma hora que cansa, claro que cansa, porque não tem como você inventar alguma coisa para postar, vai ser sempre dentro daquela rotina.
né? Então tá tudo bem, porque é o seu canal. Não tem como eu colocar num canal de, sei lá, que eu quero assistir, pega o canal off lá que mostra só esporte, eles vão falar de um assunto nada a ver com esporte. O canal é de esporte, tem que falar sobre o quê? Esporte. O seu canal tem que vender o seu peixe. O meu canal tem que vender o meu peixe, quem eu sou, né? O canal da República vai vender o peixe deles e tudo que envolve, tá? Mas a gente tem muita dica ali nas aulas, eu dou muita dica nas aulas sobre como você pode fazer isso, né? Para explorar melhor essa tua rotina. Tentar usar tudo que o Instagram oferece, enquete, pergunta, música, marcar sempre as pessoas, né? Quanto mais pessoas que tá ali naquele post que você está fazendo, você conseguir marcar, a pessoa vai repostar e mais visualização você vai ter. Ficar atento a detalhes, caprichar, vai escrever, vai gravar o stories que quer escrever embaixo, pensa no que você pode escrever, que frase você pode usar, não poste só uma foto aleatória. Pensa o que aquela foto está trazendo para você, por que está postando, por que não escrever já uma legenda no stories sobre aquela foto, né? Acho que usar a criatividade e querer atrair realmente as pessoas. Com certeza, ter esse objetivo claro. Dani, uma coisa que eu queria que você falasse para as pessoas em relação a propósito, né? Eu trago muito isso. Essa importância de ter um propósito muito forte, de realmente desenhar esse propósito dentro de você, que a gente trabalha muito isso na mentoria, para poder transmitir o seu melhor. Você acha que ter um propósito forte, ele faz a diferença? Sim, muita diferença. Na verdade, desde quando eu comecei a me cuidar, a querer emagrecer, e fui mudando isso, mudei minha vida de A a prazer, eu já entendi o tanto que isso é importante, né? Cuidar da saúde, da alimentação, praticar uma atividade. E aí a vontade que eu tive de dividir isso com as pessoas, de levar isso para as pessoas e falar, você pode também, é possível para você também, é muito forte, porque eu vivi, eu posso falar, até igual minha irmã, que agora começou a pegar mais firme nos treinos. Eu sempre quis. Na verdade, quem me levou para treinar a primeira vez foi ela. E hoje a gente, né, eu comecei a gostar mais, ela ficou mais no lado dela. Demorou para ela pegar firme, né? Hoje que eu acho que ela tá mais focada. Mas isso é muito importante, muda a vida da gente. Então, eu mudei a minha vida e eu enxergo isso nas pessoas. Eu vejo tanto que a pessoa tem para mudar, para melhorar. E por eu já expor esse meu lado, muita gente já me procura com esse objetivo. Dani, eu quero muito conseguir, eu quero emagrecer, ou eu quero melhorar meu corpo. Então, assim, eu já vendo isso, então as pessoas já me procuram com esse objetivo. Viver esse propósito na vida real, né? Eu gosto muito de trazer isso. Você é quem você é. Claro que é importante essa comunicação nas mídias para abrir as portas de quem você é, do que você pode fazer pelas pessoas, do que o seu negócio pode fazer pelas pessoas. Isso faz toda a diferença. A mídia ajuda você a chegar a lugares que você talvez não iria conseguir chegar só no offline. Só que a gente precisa viver o nosso propósito. Isso é muito importante. E a minha irmã, ela realmente vive, porque ela viveu uma transformação na vida dela muito grande, né? De alimentação, de vida saudável. E hoje, quem conhece ela, sabe que ela vive, ela defende o propósito dela. É a mesma coisa que o meu caso, né? Esses dias até uma pessoa mandou uma mensagem para mim, a Rafa, falando assim, nossa, Dri, você me ajudou desde o meu primeiro emprego, você me dava conselho. Nossa, eu já vivia isso. Então, assim, o nosso propósito, ele está muito atrelado aos nossos talentos, ao nosso perfil, só que a nossa história. Então, por isso que trazer essa história como para reforçar, embasar a nossa marca, isso faz muito sentido. A Dani tem uma história, o Ricardo, né, o marido dela tem uma história, o Wesley tem uma história. E quando a gente une essas histórias, que tem um propósito de transformar, no caso deles, a vida das pessoas em relação a uma vida mais saudável, a Dani fala muito isso pra mim, que é cuidar do corpo, né? Esses dias você falou, nossa, Adri, o nosso corpo é o que nos sustenta, né? É a saúde mental, porque treinar, eu falo isso porque eu sou cliente deles. E como o meu emocional, isso é muito trabalhado, né? Minha saúde mental, não só o meu físico, né? Olha eu vendendo peixe. Não, mas muda muito. A minha irmã
É se olhar no espelho e se amar. Não Com tem certeza. coisa melhor que... Então, assim, isso que ela vende é a transformação. Então, eu quero trazer você para essa reflexão. Qual é a transformação que aquilo que você faz promove na vida do outro? Né? Independente se é uma prestação de serviço, se é um produto, gera uma transformação na vida do outro. E aí você precisa transmitir essa transformação de todas as formas possíveis, com muita constância e frequência no seu canal, para que você consiga atrair mais e mais pessoas que também querem essa transformação. Eu tenho algumas pessoas aqui online agora, tem a Gidane, que é físio. Tem o Tavares, que é engenheiro, ele tem uma empresa de energia solar, a gente vai começar um trabalho. Tem a Bruna, que é arquiteta, tem a Duda, que é advogada, e a Duda trabalha com registro de marca, né, que hoje é tão importante, você constrói um nome, você tem um nome, trabalha em cima dele, depois você perde, que nem aconteceu até com aquela pessoa que a gente conhece. Enfim, então cada um de vocês fornece algo, promove algo que gera uma transformação. E eu acho que entender isso e assumir isso como propósito, primeiramente de vida, de ajudar o outro, faz toda a diferença na hora da transmissão, né, disso. Se vocês entrarem, por exemplo, no Instagram da República, depois vocês sigam lá, né? O Instagram da República deles e tal, que é um box de CrossFit, que vai se tornar um box de CrossFit, né, que eles estão passando por todo o trâmite aí, vocês vão ver que fica nítido, é claro, né, através de cada foto, de cada postagem, o ambiente, como é que funciona a transformação, isso fica nítido, isso faz as pessoas terem a vontade de participar disso também, né, faz sentido aí para vocês? Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem aí, tá? Eu anotei mais alguns pontos para a gente falar, mas se tiver pergunta, pode fazer. Se você tem um negócio que você acha difícil explorar do jeito que a Dani explora, que eu exploro, pode trazer aí pra gente também, porque a gente pode te ajudar a pensar. Mas esse negócio de postagem, de stories, é automático. Quanto mais você aparece aqui, mais as pessoas vão criando uma fidelidade em te assistir, em te ver, e aí elas vão criando intimidade, mandando uma pergunta ou outra. E eu percebi isso porque desde quando eu comecei e não parei, eu sempre tenho muito direct para responder de pessoas que eu não conheço. São pessoas que não são amigas minhas, que perguntam, olha, gostaria muito de conhecer, que legal... Eu achei demais, vocês são muito acolhedores e mensagens lindas a gente recebe o dia todo. E a importância também de estar sempre ali disposto a responder. Não adianta você trabalhar, você postar fotos lindas, postar stories o dia todo e não responder. E não ser acolhedor também na resposta. É uma linguagem que eu uso assim, da forma que a pessoa me falou, eu falo com ela. Se ela falou olá, bom dia, olá, bom dia. Se ela falou oiê, oiê, e assim segue. Mas eu não deixo de responder ninguém, eu não deixo de convidar ninguém. Todo mundo que entra em contato, mandou um coração, eu já faço um convite para participar, para conhecer, para tomar um café. Tem gente que fala, olha, eu não treino porque eu tenho problema no joelho. Não, mas vem tomar um café para você conhecer. Né? Eu acho que sempre tá disposto. Eu passei esses dias no McDonald's para comer e no drive, na fila, tinha um lanche que tinha acabado. Aí tava escrito assim, acabou. C-A-B-O, acento. Baixa qualidade de conexão. Que vai voltar. Aí tava escrito acabou. Aí o Ricardo falou, nossa, acabou. Meu filho falou, acabou. Como eles escrevem assim? Aí eu expliquei, filho, é a comunicação, né? O Mac, ele se comunica com o cliente dele da forma informal. Eu acho assim, não perder aquela... A gente se comunicar, às vezes, informal com a pessoa, atrai mais, acolhe mais. Então, não é com todo mundo que você vai ser informal, mas se a pessoa for informal com você, o que tem você mandar um acabou? Entendeu? Então, isso também é muito importante. Muitas vezes a gente fica preso a uma formalidade, sendo que não é isso que conecta. Medo de gravar, de falar alguma palavra errada. Se você falar alguma palavra errada, corrige, escreve embaixo, ó, errei a palavra. Lógico que não é legal, né, acabar com o português, mas assim, grava, sem medo. Né? Todo mundo é humano e vai errar. É só você corrigir e aceitar que você errou. Mas eu achei super legal isso do Mac.
Com certeza. O lanche acabou. E na verdade, assim, eu embaso tudo, né, em estudo, mas assim, é uma coisa que eu ensino muito, o perfil de influência, que é o teu, é um perfil informal, e o brasileiro na maioria, eu bato muito nessa tecla, o brasileiro, na sua maioria, tem um perfil informal aberto. Se eu não me engano, o Brasil é um dos países que tem recorde em relação a Mari aqui, vai falar pesquisa isso pra gente, tô brincando. Bate o recorde em relação à comunicação nas mídias. As pessoas no Brasil, elas ficam o tempo todo no celular e elas gostam de interagir. E a informalidade tende a conectar muito mais, independente do tipo de negócio que você tenha. Por exemplo, vou falar só puxando para outro lado. Eu atendo muito advogado, eu atendo muito arquiteto também, né? São clientes que eu tenho assim em quantidade. E aí há uma falsa ideia de que eu preciso ser, né, totalmente formal. E não é assim. Você tem que ser quem você é. Você precisa fazer aquela pessoa que está do outro lado entender o que é que você pode fazer por ela. E para isso acontecer, muitas vezes você tem que se comunicar como se a pessoa que estivesse do outro lado, ela tivesse 6 anos de idade. Porque para você é óbvio que você faz, mas para o outro não. Então, não dificulte, facilita na comunicação. E o McDonald's entendeu isso, né? Acabou. Hoje a gente vê muitas marcas se comunicando de uma forma bem formal, usando as palavras do jeito com que a gente fala, justamente para causar esse conforto, né? Quando a gente faz aquela leitura, causa um conforto. E o face a face muda bastante o contato também. Com certeza, o desafio, Tavares, é você conseguir trazer como se fosse face a face, só que aqui nas mídias. É isso. Por exemplo, vou te dar o caso, vou dar o seu exemplo, né? O Tavares, se eu não me engano, ele está em Minas, ele não me conhece, me conheceu através das mídias sociais. E assim, confiou em mim. Por quê? Porque a minha comunicação é justamente para deixar as pessoas à vontade, para confiar em mim e também entender que eu sou uma profissional, que eu sei o que eu tô falando, né? Que eu não tô aqui. Também tem que tomar cuidado. Uma coisa é ser informal, outra coisa é falar qualquer coisa, né? São coisas diferentes. Então, assim, é preciso demonstrar autoridade, mas de uma forma aberta, tranquila. Né? Isso é muito importante para a pessoa se sentir, ela ter vontade de ficar ali naquele canal. Faz sentido isso para vocês? Eu e o meu faz sentido isso para vocês. Faz sentido isso para vocês? E para gravar, para ter conteúdo, tudo isso é prática. É como no esporte. Se você não pratica aquilo que você tem falha, você nunca vai evoluir. Então, se você não começar a gravar, não começar a praticar, nunca você vai conseguir. Então, a partir de do outro, que você vai pegando jeito e vai conseguindo se soltar. Eu tô super presa perto da minha irmã hoje. Por quê? Faz muito tempo que eu não gravo. Eu acho que... Você se gravar, né? Eu fiquei sem gravar stories uns bons meses. Acho que 1 ano eu dei uma parada, né? E assim, tô voltando agora. Só que eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de gravar. Mas eu tô um pouco travada, eu não tô conseguindo desenvolver bem. Mas mesmo assim, ontem, hoje eu peguei pra falar com os alunos, gravar stories e já me deu um bom retorno. Eu falei, preciso aparecer mais, preciso mostrar mais meu rosto, né? Gravar, conversar, saber qual a dificuldade do público que tá me assistindo. E a minha irmã, que eu, no início, quando ela gravava, eu falava assim, não tá legal. O jeito que você tá gravando não tá legal, o teu rosto não tá legal, você tá dura. Pra ser falso, né? Ai, nem quero te assistir. Mas o começo era assim, gente, pra vocês, o começo era assim mesmo, eu era criticada e realmente, por quê? Porque eu nunca tinha feito aquilo, mas o que aconteceu comigo? Persistência. Dedicação, porque eu sabia, porque é aquilo, é mentalidade de crescimento. Se você associa o esforço ao crescimento, vai chegar uma hora que você vai ser excelente. Nossa, e foi saindo, foi fluindo hoje. Eu falei, Driele, você grava um stories, eu assisto, eu escuto o que você fala, me dá vontade de assistir live que ela grava, me dá vontade de assistir. Eu sinto que não é só pelo conteúdo, ela já tinha um bom conteúdo, mas não sei, não estava fluindo como flui hoje. Hoje é maravilhoso. E é igual hoje eu senti que eu tô travada. Travei hoje nos stories lá que eu gravei, mas gravei. E atingi algumas pessoas que já me procuraram, eu já solucionei, já convidei pra tomar café. E é assim. Boa. A gente vai pegando o jeito. Exatamente, no começo foi difícil mesmo. Mirelle, hoje me divirto, até divirto as pessoas também. A Mirelle é muito engraçada. É muito bom.
e elevar o que você é, né? Mas assim, outra coisa que eu quero pontuar é uma coisa que a minha irmã teve e eu também tive quando eu comecei. Quando eu comecei, eu não tinha muitos seguidores, eu tinha poucos seguidores, só que eu tive uma decisão muito forte de começar e não parar. É um caminho sem volta, porque entenda, se o seu negócio, para o seu negócio sobreviver, ele precisa de pessoas, e ele precisa de pessoas fiéis e de pessoas novas, né? Porque existe uma rotatividade, ele precisa de pessoas novas, não pode parar, gente. Não. Então é um caminho que você começa, mas você não para. E quanto mais você faz, melhor você fica. Quanto mais você faz, mais as pessoas te conhecem. Quanto mais você faz, talvez mais você é criticado num primeiro momento e tá tudo bem, faz parte, tá? Só que quanto mais você permanece ali, é isso que vai construindo a sua autoridade perante aquelas pessoas. E aí o resultado, ele vem como consequência. O que não pode acontecer é você começar e ir devagar, porque é o que eu falo do crescer rápido. A gente precisa crescer rápido, é saudável crescer rápido. Porque se você demora, se você vai fazendo aos poucos, o resultado ele vem aos poucos e a gente desanima no meio do processo. Aí você desiste e você perde tudo. Agora, se você decide, como a Dani, coloca uma meta, abre o Instagram, faz a coisa acontecer, mostra uma tonelada e não para, você só vai crescer. E presta atenção, hoje eu cheguei... Não que eu seja muito grande, mas assim, hoje eu invisto, por exemplo, tem gente que já me procura e fala, mas eu quero investir em tráfego. Hoje eu invisto em anúncios da internet, mas porque eu tenho uma frequência muito alta de postagens. E quando eu comecei, eu não tinha grana para investir nisso e eu não indico ninguém a investir em tráfego num primeiro momento. Primeiro você tem que se adaptar em fazer. O início é isso, é você construir, você desenvolver habilidade, você ter frequência e constância. Depois que isso começar a te dar um retorno, aí você vai pensar em investir em tráfego. Por exemplo, a República, eles abriram o Instagram, eles estão há 3 meses, 3, 4, né? Não faz 4 meses, gerando uma tonelada de conteúdo e isso causou um impacto até na concorrência, para vocês terem uma noção, muito grande, porque eles começaram a movimentar tanto que os outros box, né, aqui na cidade, para vocês terem uma noção, que tem muito mais seguidores, né, Dani? Começaram também a se mexer. Então, quando você faz um movimento grande no seu mercado, você tende a gerar uma necessidade no outro de fazer também. E tá tudo bem, gente. Eu não tô falando aqui de concorrência para falar, nossa, tem que vencer a concorrência. Tem espaço para todo mundo. Mas quando você faz algo diferente, quando você se destaca, você movimenta o mercado, sem dúvida. E é bom movimentar o mercado, sim, né? Vamos combinar. É bom saber que você é referente. As pessoas se mexem, é muito bom isso. É porque a gente aumenta o nível, né? Do seu próprio mercado. E é bom isso, é muito bom. Vamos lá. A Pomicare. Roberta, eu tô seguindo quanto mais você permanece, mais autoridade você cria com as pessoas. Habilidade, frequência, constância. Exatamente isso, ela pontuou. É bem isso. Eu já sigo a Pomicare, amo os stories. E olha só, agora a gente tá fazendo mais stories, né? Eu combinei com a Roberta da gente fazer mais stories assim dela, aparecendo mesmo. E já começou a ter um engajamento já me deu vontade de comer diferente. O pão. Eu já quis o pão, na hora que eu vi ela mostrando. A fazenda. É bem isso, gente. Eu acho que assim, eu posso dizer isso com propriedade, né? Não tem segredo. Não tem segredo, é você fazer o simples bem feito, é abrir as portas do seu negócio, é abrir as portas do seu propósito para que as pessoas possam conhecer. E quando eu falo de abrir as portas, é mostrar com muita frequência, é mostrar todo dia, porque assim você convida as pessoas, né? É isso que a Dani faz, é isso que eu faço, a gente busca fazer. É claro que sempre tem, aqui estou dando meu exemplo também que eu sempre dou, mas é claro que a gente sempre tem o que melhorar. Sem dúvida, a gente sempre tem o que melhorar. Só que, se você não fizer, você nunca vai chegar na excelência, né? No começo, a Dani falou, eu era super travada. E era mesmo. A minha comunicação, como eu tenho um perfil de estabilidade alto, Dani, eu não tenho tanta expressão facial. Você tem muito mais que eu. A Dani vai falar uma coisa lá.
Eu não. E na câmera, uma coisa que eu até quero contar para vocês, a câmera diminui a nossa expressão. Então eu já não tenho tanta expressão assim. E aí, quando você vai para a câmera, ela diminui. Então eu comecei a... Às vezes eu faço até um exercício assim. Mentira, ela colocou botox e não quer contar. Coloquei também. Aí ela não consegue nem mexer. Agora eu, ó, sou natural. Ai, gente, momento de descontração. Volta. Volta pra cá. Dri, manda botar a cara no sol mesmo. Isso mesmo. É isso que eu falo. Quem vai treinar com a gente fica com a cara no sol todo momento. Isso é ótimo. Falei pra Dani, ela posta as pessoas felizes malhando, a gente que assiste sente felicidade e sintonia. Isso deixa as pessoas à vontade pra querer treinar. Mas é isso mesmo que acontece lá. E esse foi o objetivo, é isso que você... É muito gostoso. Eu amo. Eu tenho vontade de levar todo mundo lá e falar, gente, vem ver como que é bom. Quero que vocês vejam com os olhos de vocês. Eu queria que vocês enxergassem com os olhos de vocês passar o que eu enxergo. Aí eu tento mostrar o que meu olho tá vendo com o meu celular. Vou lá assim, de pertinho, no musculinho, filmo ele suando assim. Depois que termina de pegar o peso, joga a barra, sorri. Porque é maravilhoso, é muito bom a sensação. Não tem sensação melhor do que praticar uma atividade física. É, vendendo o peixe dela, lógico, marqueteira. Mas assim, trazendo para sua realidade, né? Quero te ajudar a trazer para sua realidade. Talvez você viva, o teu negócio seja totalmente diferente do negócio da Dani. Não é uma prestação de serviço, talvez você venda um produto. É o que, no caso da Roberta, né? Ela trabalha com pães, outras coisas, mas ela vende um produto. E o produto, ele é frio. O produto, ele concorre, gente. O produto, por mais que o seu produto seja maravilhoso, pode vir alguém copiar o seu produto. Então, a questão é a seguinte, você precisa trabalhar o seu diferencial em cima desse produto. E esse diferencial é você, é o seu atendimento, é a sua história, né? Por isso que, por exemplo, no caso da Roberta, a gente busca explorar a história por trás daquilo que ela faz, porque isso faz o produto dela ser diferente, porque o produto em si ele é frio, só que quando eu trago a história, ele se torna diferente, né? A história dela com aquilo. Então, por isso que explorar o propósito, o porquê, a missão, toda essa história faz diferença para o outro que vai tender a querer consumir você, não só porque, eu acho esse produto em qualquer lugar, não é isso. Mas eu gosto, eu me identifico com o propósito dessa empresa, independente de qualquer coisa, né? Esse saber transmitir, né? Ter esse olhar. Dani, eu queria que você desse uma dica, porque assim, uma coisa que eu acho que você é muito boa, e eu sou bem péssima mesmo, eu queria que você desse uma dica até pra mim. Em relação à foto, você é muito boa com foto, né? E assim, às vezes as pessoas elas acham que elas precisam de uma superprodução, que elas precisam de um fotógrafo, não que não precise em alguns casos, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer, né? Caso tenha algum fotógrafo aí. Mas eu acho que dá para fazer muita coisa sozinha para transmitir aquilo que você faz. Eu queria que você desse algumas dicas. Porque suas fotos são muito boas, assim, eu sei que talvez é difícil isso pra você, porque é muito natural o seu. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu amo tirar foto, então eu já mando, é óbvio que eu vou me dedicar, eu tiro em média aí 200 fotos por treino e acabo salvando dessas 200 umas 30 no máximo. Então, óbvio que eu tiro muita foto, mas eu sempre prezo, assim, pela qualidade da imagem, porque a pessoa que ela vai entrar na sua página vai olhar, até você mesmo. Você quer ver uma foto sua boa, com uma qualidade boa. Então, assim, procura ter um equipamento bom na sua mão, pelo menos um celular bom. A luz do sol é a melhor luz. Se você vende algum produto igual o pão, por exemplo, ou usar o pão. É sempre usar a luz do sol, deixar uma foto bem nítida. Mas a questão da foto nítida, acho que é a qualidade também da imagem da câmera do seu celular. Da imagem da câmera, mas se você tiver numa luz muito apagada, igual a gente agora, se tirar essa luz daqui, acabou as duas. Pode derrubar a live. Verdade. Entendeu? Então a luz muda tudo, né? Então é dica, porque é dica muito importante. Sim, é um detalhe. A melhor luz que tem pra você usar é o sol. Então pega o seu produto e leva pro sol.
caso você venda algum Forro, produto. chão e usa o sol. Então é isso, caprichar. Tá, você tá falando de qualidade, De qualidade. mas assim, agora vamos pensar mas vamos pensar em transmissão, né? Eu acho que assim, vamos pegar nesse ponto de transmitir a emoção, porque eu falo muito disso na mentoria, porque tudo que você transmite, você tem que pensar na emoção que você está gerando no outro. Do outro lado, seja um vídeo, seja uma foto, você tem que envolver a pessoa. Quando você coloca uma foto bacana e você faz um textão explicando, trazendo a pessoa para dentro daquela foto, você engaja, né? Então, assim, em relação a essa transmissão, eu queria que você desse alguma dica, por exemplo, de em que momento fotografar, como você faz, por exemplo, para buscar um sorriso da pessoa, como que você faz isso? E eu comecei a aproximar a câmera, a maioria das pessoas treinam, elas começam a sorrir conforme vai passando o tempo. Mas você estimula isso também, de mostrar. Eu acho que isso, porque também. Assim, acontece muito, eu falo com muito cliente sobre isso, que, Adriele, eu vou virar a câmera pro cliente, mas ele não gosta, ele tem vergonha. Todo mundo tem vergonha, só que se você estimula a pessoa, como você, nossa, deixa eu fazer um vídeo aqui, deixa eu tirar uma foto. Se você estimula a pessoa, ela vai sorrir, não me filma não. Foi o que eu fiz hoje com o Daniel. Eu falei, vamos, me ajuda, eu preciso de um vídeo seu. Eu quero só que você conta. Hoje eu vou pegar o celular aqui, conta o que você sentiu. Ele já começou a falar. E não precisou nem de eu falar. Ele super elogiou, ainda convidou as pessoas para ir até o box e fazer uma aula que ele se sentiu super bem recebido. Eu falei, nossa, parece até que eu paguei para ele falar. Mas A gente se surpreende com as pessoas. Eu acho que também esse lance da foto é buscar sempre a naturalidade das coisas, evitar uma coisa muito formal, muito montada, muito, como que eu posso dizer? Artificial. Evitar foto artificial. Tem que fluir, não dá pra... Não, eu tava olhando aqui, mas eu costumo dizer, eu acho assim, a questão do artificial, eu falo que tem que ter pessoas. No seu feed, nos seus stories, tem que ter pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas. Muitas vezes a gente abre o Instagram e a gente coloca muita arte, né? Nossa, arte. E não, você tem que colocar pessoas. Você tem clientes, né? Então você tem que mostrar seus clientes, ou você aparecer, ou alguém que vai ali visitar, né? Um cliente que é fiel, um cliente que está chegando agora, né? Eu lembro que quando eu comecei, cada cliente novo que eu conquistava, eu postava esse cliente novo. Eu falava, gente, olha, esse daqui é um cliente novo que me procurou, ele está vivendo essa realidade, tal. Se você também precisar disso, né? O meu trabalho é assim. Enfim, então, quanto mais pessoas, né, você mostra pessoas nas suas redes, mas você vai gerar uma conexão. E outra coisa, isso é prova social. Quando alguém entra nas suas redes e ela vê cliente, né, isso é muito interessante, porque ninguém quer entrar num restaurante que está vazio. Todo mundo quer entrar num restaurante que está lotado. Então, mostre o seu restaurante lotado. Driele, mas eu acabei de começar, eu não tenho um restaurante lotado. Explora o que você tem. A Dani começou do 0 a 3 meses. Sim. Eu fui a primeira, né? Acho que eu posso falar, eu fui a primeira. Uhum. Fui a primeira aluna deles, né? E aí, aí mais um. E já tirava foto minha e fez dessa postagem, fez... de uma cliente, explorou ao máximo isso, e aí isso foi trazendo mais e mais clientes. O nosso primeiro aulão na represa, para você ter uma noção, acho que tinha 8 ou 10 pessoas. O nosso último que a gente fez, bem antes da pandemia, deu 53 pessoas. Isso tudo foi trabalho de Instagram. O primeiro com 10 ou 8 pessoas, dessas 10 pessoas que foi, eu já explorei, fiz foto de cada uma, tirei foto linda e fiquei alimentando o Instagram e postando e convidando para a próxima aula. Então, assim, pensa que de 10 pessoas a gente saiu para 53 pessoas em 3 finais de semana, fazendo aula na represa. Esse detalhe de você postar o cliente, mostrar o cliente, marcar ele, faz com que ele te reposte. Ele te repostando, o que acontece? As pessoas que seguem aquela pessoa, alguém tende a voltar a te seguir. Então, assim, você aumenta a tua rede de contato, você está sendo visto. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta, Manuela, tenho tanta dificuldade em pensar em conteúdo do que postar, no que falar. Olha, a Manuela está começando agora a mentoria, mas, Manuela, dentro
a gente vai falar de estrutura de negócio, eu vou falar de marketing e lá eu ajudo muito a você escrever conteúdo com base na tua rotina, né, conteúdos para construir autoridade, conteúdos de aspecto pessoal. Eu dou bastante dica, eu falo que eu trago um cardápio para você. E aí você escolhe, nossa, isso eu acho que é interessante eu postar, isso eu acho que não. Até porque tem que ser, você tem que estar bem com você. Eu falo que quando eu comecei, não era tudo que eu me sentia à vontade em mostrar, em postar sobre a minha vida. Só que chegou uma hora que eu fui sentindo vontade de falar sobre algumas coisas. Eu lembro que eu contei a minha história de vida profissional, que juntou com a pessoal também, depois de um bom tempo que eu já gerava conteúdo, porque naquele dia eu me senti entusiasmada para fazer. Então respeite o seu tempo também, mas não deixe de fazer. Quando chegar nesse módulo, você vai ver que eu vou dar bastante sugestão, em cima disso você vai desenvolver o seu próprio conteúdo e aí você vai começar a postar. Só que um adendo aqui que eu quero fazer. É normal a gente cansar, se sentir assim, nossa, eu tô cansativo, eu sempre falo as mesmas coisas, é muito normal. Por exemplo, imagino que sim, a gente que posta com frequência, talvez você não faça isso, mas se você começar, isso vai acontecer com você. A gente cansa da gente mesmo. Gente, se alguém tá ouvindo um vídeo meu, do meu lado. Nossa, eu falo, desliga, você não aguento mais ouvir minha voz. Ainda mais eu que tenho que ficar vendo aula, né, Mari? Aprovar aula. Gente, eu canso de mim mesma, de me ver, de ouvir a minha voz. Porque eu faço com frequência. Só que, o que você tem que entender? Esse é o seu canal. É o que eu falei no começo da live. Não tem como a gente, eu querer falar de abobrinha no Instagram de gestão de carreira, né? Eu vou falar daquilo que eu faço. E a cada dia que passa, eu melhoro o meu argumento, o meu conteúdo, mas geralmente são as mesmas coisas que eu trato, de forma diferente. Né? Mas são as mesmas coisas. Então você tende a se sentir cansativo porque você está se olhando o tempo todo, mas você tem que pensar no outro. Tem gente chegando, tem gente sendo fidelizada. É claro que tem pessoas parando de seguir, claro que tem. Todos os dias eu tenho uma quantidade de pessoas que param de me seguir. Mas eu também tenho pessoas que começam a me seguir e elas precisam se engajar com o meu conteúdo. Então eu penso nelas o tempo todo. Né? É assim que a gente precisa pensar para não deixar, para não se desmotivar. Até porque o fluxo, o ciclo do nosso negócio, ele acontece. Né? Tem uma aula que eu falo disso. A primeira coisa é você montar a estratégia, a sua meta, que é o que a Dani falou. Tem uma meta. Ela sabe quantos clientes ela quer fechar por semana. Então, isso faz ela movimentar o marketing. Primeira coisa é você saber aonde você quer chegar. No ano, no mês, semana, por dia. Depois, o que vai fazer isso acontecer é o marketing, porque o marketing é o que movimenta. E qual é o combustível do marketing? O conteúdo. É o conteúdo que vai fazer o carro do marketing andar. E aí vai fazer com que as pessoas venham. E depois você transforma isso em venda. Não é todo mundo que você atrai que você vende. É uma demanda que você atraiu, que você vende, que você fecha. E aí depois você administra essa grana. É mais ou menos assim que acontece. Então, por isso que, por mais que a gente se canse, né, que é normal cansar e se sentir enjoativo, você tem que pensar que tem pessoas chegando, tem pessoas que já estão com você há um tempo e você precisa alimentar, né? Talvez falar de uma forma um pouco diferente, mas não deixar de fazer, né? Se o cansaço bater, estuda, acompanhe outras pessoas, se inspire em outras pessoas, crie novas formas de fazer a mesma coisa, né? Isso é muito importante. Por exemplo, antes da gente começar, eu estava fazendo uma reunião com a Mari está aqui gravando a gente, porque eu vou começar num novo fluxo de divulgação do meu próximo curso. E aí a gente precisa criar formas novas, e a gente sentou justamente para pensar, para ter ideias. Então você precisa separar um tempo para ser criativo, né? Porque se você não para ser criativo, mas eu não sou criativa. Tem vezes a gente fala assim, Adriana, eu não sou criativo. Tá, talvez você não seja, mas para um tempo para ser criativo. Se você parar para ser criativo, vão surgir ideias, né? É assim que eu faço de tempos em tempos. Eu paro, coloco um monte de ideia, pesquiso, olho alguém fazendo alguma coisa que eu acho legal, aí eu pego e trago para a minha realidade, mudo e ajusto, e daí eu tenho uma nova ideia, e aí eu estruturo isso e alimento por um tempo, e assim por diante.
Bastante coisa, né? Que horas são, Mari? É isso. Por favor. 8h05, E é pensar isso. que sempre tem gente nova seguindo vocês. Como tem gente nova, igual eu acabei de seguir Manuela. Eu olhei Manuela e falei, vou seguir. Já segui. Eu não sei quem é a Manuela, o que ela faz, o que ela vive, qual o trabalho. Isso é sempre legal. Isso já é uma coisa legal para poder gravar e se apresentar. Olha, eu sei que tem bastante gente que começou a me seguir. Eu sou a Manuela, eu faço isso. Desse primeiro conteúdo que você vai postar, lógico que vai vir algumas perguntas direct, daí você vai respondendo e já começa a responder as pessoas no Stories. Isso vai ajudar a sempre ter conteúdo. Sempre responde o direct das pessoas que você achar interessante, já responde, porque aquela dúvida da pessoa que te perguntou pode ser a dúvida de mais 10, 15 pessoas que depois que você responder, ela vai falar, nossa, também era minha. Então, se tiver com muita dificuldade de produzir conteúdo, pensa nisso. Já grava o primeiro e das primeiras perguntas que surgir, você vai alimentando os outros. Com certeza. Tem muita técnica. Tem muita técnica e muita coisa eu vou falar no curso, viu, Manuela? Vai te ajudar muito. Mas a questão tem que fazer. Né? O que não pode é parar. Então, esperar tá perfeito, né? O feito é bem melhor do que o perfeito. Se você esperar estar perfeito, você ter o melhor lugar, você ter o melhor conteúdo, você ter a melhor câmera, você não vai chegar a lugar nenhum. Não. A Dani eles têm um box na casa deles. Agora que eles vão para um box, só que eles só estão realizando esse sonho de ter condições de alugar, né, Dani? Um lugar enorme e tal, bacana, porque eles começaram na casa deles. E a mostrar a nossa casa mesmo. Do jeito que é, na simplicidade, exatamente. Então a gente não tem que ter vergonha de mostrar. Eu vejo muita gente, eu falo muito isso. Talvez você aqui que vai ver essa live, você esteja começando, né? E tem vergonha, já quer mostrar que é grande. Cara, se é pequeno, tá tudo bem, né? A gente tem que ser real, né? A gente tem que ser realista com a nossa verdade. Porque se você tenta mostrar que você é grande, isso é mentira, a gente não sustenta uma mentira. E ostentar tá fora de moda. A gente tem que ser simples. A ostentação, ela caiu. Não é mais legal. Não dá engajamento ostentar. A gente tava falando disso, eu e a Mari. É importante falar. Realmente. Quando eu comecei, eu lembro muito, assim, de que foi... Eu não tinha sala, eu não tinha nada, não tinha cliente, eu não tinha nada, mas eu falava isso, olha, eu tô começando agora e eu tô muito disposta a ajudar, a crescer, né? Esse é o meu trabalho, eu estudei para isso, eu tenho essa cliente, eu vou mostrar para vocês o resultado dela. E foi a minha verdade, né? E na simplicidade que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Se eu não tivesse começado daquele jeito, de qualquer jeito, a minha câmera... Hoje eu troquei de celular, mas minha câmera era péssima, né? Não, tá bom ainda, né? Mas vai melhorar. E é isso. Outro ponto que eu quero trazer também, porque no caso da Dani, ela tem, a gente falou de produto e tal, e talvez, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de falar de prestação de mostrar prestação de serviço, né? Driele, mas eu presto um serviço, como é que eu vou falar disso? Como é que uma coisa é tirar foto de um produto, outra coisa é falar da prestação de serviço. Olha, quando uma pessoa, igual é o meu caso, ela vende um serviço, ela precisa comunicar esse serviço. Ela precisa formar as pessoas para receber esse serviço que ela vende, tá? Que, por exemplo, é o meu caso, eu faço isso com frequência, eu ensino muito. Então, quando você presta um serviço, você tem que ensinar sobre a sua prestação de serviço, é virar a câmera e falar. Tem um cliente, mostra o cliente, tira foto com o cliente, conta o caso daquele cliente, por que aquele cliente procurou, qual foi o resultado que aquele serviço que você prestou causou na vida dele, pessoas e fala, né? Quando você tem um produto, você consegue fazer vídeo do produto, mostrar o produto. No meu caso, eu não tenho um produto. O meu produto sou eu e o meu conhecimento, então eu exploro isso. Então, explorar o que você tem da melhor forma, tá? A gente falou bastante coisa aqui, deu bastante dica. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Tem alguém que quer entrar nessa live aqui e perguntar alguma coisa? Rapidinho pra gente encerrar. Pode me seguir depois.
E a República, todo mundo, porque eu tô seguindo um por um. Desesperada, não, tá vendo? Mas é bem isso, gente. É aonde você estiver, você entender. Eu sempre tive isso comigo, sabia? Onde eu estava, se eu estava num casamento, eu pensava, essa pessoa pode ser meu cliente potencial. Eu vejo todas as pessoas como um cliente potencial para mim, todas. Isso me faz comunicar muito o que eu faço de uma forma muito aberta e tranquila, aonde quer que eu esteja, independente do lugar. Né? Tanto é que eu já vendi meu peixe em festa de casamento com o povo bêbado e fechei. Então é bem isso, a gente tem que também ser, né, pensar assim. Mas é isso. Bom, eu acho que a gente já está encerrando, né? É isso por hora. A gente fechou uma live, abriu outra, e infelizmente a gente perdeu toda a outra live, não sei por que o Instagram fez isso. Tive problema na prestação de serviço, o cliente não aceitou, pois ficou incomodado. Ou seja, não consegui mostrar o conhecimento devido a isso. Não entendi. O cliente não quis aparecer? Você pediu um feedback, ele não quis aparecer? Foi isso que aconteceu? Me explica, Tavares, por favor. Porque assim, acontece muito isso, né? De pessoas, a pessoa não quer... Ai, tira uma foto, ai, não queria, ai, fala, não queria falar, mas... Fiz obra fotovoltaica, Tá entendendo tudo. Tá. Não, depois eu vou abrir uma caixa de perguntas, qualquer coisa você deixa. Mas assim, deixa eu dar um exemplo. Cliente, empresa que presta serviço, tá? Tive problema da versão de serviço. O cliente não aceitou, pois ficou incomodado. Ou seja, não consegui mostrar o conhecimento. Talvez a experiência. É que assim, o Tavares, ele tem uma realidade muito diferente, porque eu não sei se é isso que aconteceu, mas, por exemplo, se é o caso do teu cliente, que ele não quer deixar você demonstrar, porque ele tem medo de você ser concorrente dele, aquilo que você me falou realmente é um ponto. Mas vamos pensar num cliente final, né? No cliente final. A pessoa está feliz, entendi. A pessoa está feliz, né? Então ela está feliz porque no seu caso... ela conseguiu investir para ela ter a energia fotovoltaica, né, a energia solar, isso diminui muito a conta dela. Então vamos pensar no consumidor final. É que nesse caso que você citou, realmente existe um problema aí, né? Então a gente não dá para contar com isso, infelizmente. Porque se a pessoa tiver como um concorrente, que você prestava serviço, aí é complicado mesmo. Mas vamos pensar no consumidor final, que é o que você vai atender agora, é o seu ideal, né, que a gente conversou. Nesse caso, a pessoa, olha o tanto que diminuiu a conta dela. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você investe em energia solar, a tua conta, ela reduz assim bruscamente. Meu sonho. E aí você consegue investir em outras coisas, né? Então, enfim, essa pessoa, qual é a transformação? É o que ela vai conseguir fazer com aquele dinheiro, né? Talvez pagar a escola do filho, talvez realizar um sonho, fazer uma viagem. Então, são muitas coisas que essa pessoa pode fazer com essa grana. Fora toda a questão ambiental, né, Mari? Tem isso também, que eu acho que você está mais ligada nesse assunto. Então, quando você pede para esse cliente, você ficou feliz? Foi bacana para você? Olha só como é que tá a tua conta. Você não dá um depoimento para mim? Quando você envolve a pessoa e pede um depoimento, né? Logo após ela observar o resultado, isso é muito legal, porque as pessoas tendem a dar o depoimento mesmo com vergonha. A maioria dos meus clientes tem vergonha de dar depoimento, né? Tem uns que não começaram a gravar ainda, mas eu peço, é o pedir. Por favor, me ajuda a ajudar outras pessoas. Aí o Dani falou, por favor, grava um vídeo aqui, vamos lá, eu gravo com você. Então, peça que provavelmente a maioria não vai falar que não. Não sei se você já fez esse teste, mas olha, dos que eu peço, quase nenhum fala que não. Né? No teu caso também, né, Dani? Não, é muito difícil falar que né, é o poder do convencimento, exatamente. Porque aquilo é muito importante para você. E se for importante para aquela pessoa, ela pode ajudar outras pessoas. Gente, é isso. Vamos finalizar? Quer falar alguma coisa? Não. Acabei de gravar o que a gente tá aqui e postar. Tudo que eu faço eu mostro. Eu tô gravando live com ela aqui, essa live é fechada só para vocês. Eu já postei no Stories da República que eu tô fazendo uma live, entendeu? Eu mostro tudo. Então, assim, não porque quero mostrar, mas porque quero também, entendeu? É importante, é bom
dividir com as pessoas tudo que você está fazendo. Eu não perco tempo. Com certeza. E a gente tem que fazer o que eu falo ao ritmo da vida, né? Porque é uma correria muito grande a vida de um empresário. Então a gente tem que aprender a pegar o celular e apostar o ritmo da vida, né? Quando eu falo de stories, é muito o que está acontecendo em tempo real. Então o que é que está acontecendo agora? Mostra isso. Ó, e eu tentei seguir todo mundo que tá aqui, tá? Pra gente se conhecer, que é importante também, quero conhecer vocês. Vou mostrar o Instagram da República. Vocês me aceitem aí, tá? É esse aqui, acabei de seguir. É, para servir como inspiração também. É. Gente, vai ficar salva. É isso, inclusive a Mari tá gravando, a gente depois vai postar, porque agora depois eu vou apresentar para vocês, eu vou ter um canal no YouTube, e aí eu vou postar bastante coisa bacana lá também, conteúdos um pouco maiores, né, para vocês que são clientes, continuar acompanhando. Aos poucos estou postando bastante também, ainda tenho vergonha. Duda, eu achei que você tá muito bem, está postando com frequência, e é isso. É o que eu falo, ao invés de começar devagar, começa com tudo. Por quê? A dor vai passar rápido, a vergonha vai passar rápido e você já vai começar a ter resultado. 3 meses, olha o resultado. Então, quanto mais você começa com força total, melhor, mais rápido você vê os resultados. Então, é isso que eu sempre dou de conselho para as pessoas. O meu primeiro vídeo foi péssimo, mas eu não parei e comecei a ter frequência, constância, tonelada de conteúdo. E é isso que me fez chegar. Hoje, um dos maiores segredos, né, do sucesso. Qual o segredo do sucesso? É comunicar, porque assim você dá a oportunidade do outro conhecer o quão grande é o seu propósito e o quanto você pode ajudar ele a resolver algum problema, né, a suprir uma necessidade. Isso só acontece na comunicação. E a gente tem uma ferramenta gratuita, que são as mídias, então só depende de você. Gente, é isso, um beijo, fiquem com Deus, vou deixar salvo.